Olá, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez e dizer que esse momento é um momento muito especial, um momento de compartilharmos a palavra de Deus, um momento de alegria, de expectativa e de esperança, porque Deus está conosco. O Senhor Jesus, Ele disse para que nós estivéssemos animados e dispostos, porque Ele jamais nos abandonaria. Ele disse que eu estarei convosco até o final, até a consumação do século. Ele disse ainda que aonde nós nos reuníssemos, Ele estaria conosco. Onde estiver 2 ou mais no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Obrigado pela companhia de cada um de vocês, né? É sempre uma alegria ter vocês nos dias que nós transmitimos a live do culto, nos dias que nós transmitimos a live do momento da prece. Temos reconhecido que Deus, Ele tem alcançado muitas pessoas, né? Pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas que assistem ao vivo, pessoas que depois assiste e fala conosco, né? Que assistiu a live, que Deus falou com ele, pessoas que nos pedem oração. Hoje, sexta-feira, dia 21, hoje é 21, Carlos Eugênio? Dia 21, isso, 21? 22, isso, eu estou sempre atrasado um dia, né? Dia 22 de maio de 2020, mais um dia vencido, né? E menos um dia para nós vivermos. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está em Mateus, e depois nós vamos também ler alguma coisa em João, né? O Evangelho de João. Mas Mateus capítulo 16, vai abrindo sua Bíblia aí, você que tem uma Bíblia aí, que pode estar abrindo, se você quiser acompanhar, né? Em nome de Jesus. Prepara também aí o seu copo com água, essa peça de roupa, esta fotografia. Eu quero compartilhar com vocês uma particularidade minha, sabe? Eu acredito muito no poder da oração, no poder da intercessão, porque Deus tem feito através do nosso ministério, né? Uma diferença enorme. É tão bom quando você ora por alguém e a pessoa recebe a bênção, ela recebe a cura, ela é alcançada pelo poder de Deus. Eu, em particular, eu me sinto satisfeito, né, quando eu percebo que estou sendo instrumento de Deus, né, resposta de Deus. Falar em ser instrumento de Deus e resposta de Deus, eu me lembro que eu estava numa cidade chamada Santa Rita, na divisa ali do Goiás Velho com Mato Grosso do Norte, né? Santa Rita, e do outro lado só tem o rio Araguaia, que está entre as duas cidades. Santa Rita está do lado de Goiás e Alto Garça está do lado do Mato Grosso. Alto Araguaia está do lado do Mato Grosso, e somente o rio está entre os dois. Eu me lembro que eu estava viajando, eu ia para uma cidade chamada Taquari. Obviamente que eu estava do lado de Goiás, eu ia atravessar o rio Araguaia, pegar a cidade de Alto Araguaia à esquerda e margear para sair em Taquari. E eu posei num hotel ali na beira do rio e levantei muito cedo, era 4 da manhã. E conforme eu saí do hotel, eu saí na avenida e eu tinha que pegar a direita para eu atravessar a ponte e entrar na cidade do lado para seguir o meu destino. Só que eu cruzei a avenida e peguei a esquerda, né?
Cruzei a avenida e peguei a esquerda e fui embora, né? E terminou a cidade, obviamente, que não é muito grande, né? E eu peguei a pista e fui embora. Eu não sei exatamente o que estava acontecendo, mas para mim eu estava indo para Taquari, sabe, Carlinhos? Né? E lá pelas umas 5 horas mais ou menos da manhã, ali a cidade é muito longe uma da outra, né? Muito escuro, de longe eu vi assim uma lanterna, né? Uma lanterna na beira da pista, e obviamente que eu fui maneirando, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo. E quando eu me aproximei, eu vi que tinha um carro encostado na marginal, era uma Kombi, né? E aquele homem ali dando sinal com a lanterna. E obviamente que é difícil separar 5 da manhã, né? Principalmente numa estrada deserta. E eu passei por ele mais ou menos quase uns 100 metros e tive assim, senti no coração o desejo de encostar, né? Aí eu encostei e dei um ré, e ele encontrou e falou: poxa, eu estou aqui desde as 3 da manhã, né? O meu carro teve uma pane aqui, e uma hora dessa não passa ninguém, os que passam não param, né? Estou falando para vocês o quê? Que eu acredito no poder da oração. E aí eu cheguei, estava na perua Kombi deles, eles estavam vindo do Pará, sabe? Olha, não cabia mudança dentro, né? Além da parte de trás estar cheia, tinha um bagageiro em cima que tinha mais 1 metro de mudança em cima. E a gente sabe ali que a parte da frente ali, a boleia, né, da Kombi ali, não tem tanto espaço. Mas ali estava ele, a esposa dele e a filha dele. E a gente percebia que a filha dele e a esposa dele eram pessoas assim, gordinhas, né? Gordinhas. E mais um cachorro grande ainda, deitado no chão ali, no piso ali do lado do câmbio. Eu falei: meu Deus do céu. Perguntei para ele, falou: nós estamos vindo de mudança do Pará. Quantos dias vocês estão na estrada, né? E já de fato fazia alguns dias. E ele falou: pois é, rapaz, eu cheguei aqui, né? Começou uns 300 metros atrás, a luz começou a acender e apagar, e aqui deu uma pane, apagou tudo, não acende nada, não dá partida, não liga a chave. E eu peguei ali a minha lanterna e, olhando todo o painel da parte elétrica da Kombi, ela está ali agrupado ali embaixo do volante, na parte que tem os fusíveis ali. E a hora que eu olhei por baixo, pensa numa gambiarra, sabe? Mas era fio emendado para todo lado, umas coisas descascadas sem a tampa, e eu percebi que um fio, né, que era o fio que vinha da bateria, que era o positivo, ele estava solto, né? Então, por causa da trepidação da estrada, que a estrada lá não era muito boa, eu acredito que aquele fio se soltou e deu aquela pane. E a hora que eu peguei aquele fio e coloquei na base do fusível onde entrava a fiação, acendeu o painel. Falei: poxa, né, eu acho que estamos no caminho certo. Aí eu caprichei ali, né, e enrolei aquele fio para ele não soltar mais. Aí acendeu os farol, tudo, já funcionou. Ele falou: poxa, que bom que você parou aqui. E a mulher dele chegou assim, né, e falou assim: podemos orar? Podemos orar, né? E ela disse assim: ó, fazem 40 minutos eu dobrei os joelhos aqui no meio da rodovia, pedindo para Deus: manda socorro, Senhor, né? E o Senhor é resposta de oração. Estou arrepiado, viu? O Senhor é resposta de oração. E foi um momento assim ali na madrugada, né? Quase 5 da manhã, muito escuro ainda. Eu falei: poxa, ser usado por Deus como resposta de oração. Aí eu compreendi, né? Por que eu não saí para a cidade de Taquari, eu peguei voltando. Falei: Deus é maravilhoso, né?
E nós queremos falar um pouco hoje de bênçãos que Deus tem feito na vida de pessoas. Eu quero falar um pouco hoje da confissão de Pedro. E você que está com a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós vamos ler a partir do versículo 13 e vamos até 18, 19, por aí. Vamos lá então? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, Jesus ele falou com aqueles discípulos dele que acompanhavam, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? O que elas pensam de mim? Não foi isso, pastor, que ele disse? O que elas pensam de mim? O que elas acham de mim? O versículo 14 diz assim, ó: e eles, ou seja, os discípulos, né, disseram: olha, Senhor, uns acham que o Senhor é João Batista. O próprio Herodes, né, achava que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Outros diz que o Senhor é Elias. Elias também já havia morrido há muito tempo. Outros diz que o Senhor é Jeremias. E outros diz que o Senhor é um dos profetas. Então Jesus, olhando para eles, fazendo a pergunta para eles: quem o povo acha que eu sou? E eles respondem: olha, Jesus, uns acham que o Senhor é um dos profetas. E todos esses profetas aqui que eles citaram eram profetas que já não viviam mais. Mas Jesus então ele faz uma pergunta mais direcionada, porque agora Jesus não queria saber o que as pessoas achavam dele, mas os próprios discípulos que conviviam com eles, né? E Jesus diz assim, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Aí fica mais objetivo, né? Porque aquelas pessoas que conviviam com ele, Jesus queria saber o tanto que eles conheciam Jesus. Comia com Jesus, né? Passava as madrugadas com Jesus, dormiam, estavam sempre juntos. Quem vocês acham que eu sou? Né? Simão Pedro, depois de todos se calarem, né? Hesitaram na resposta, porque talvez até tinham desejo de falar alguma coisa, mas não falaram, porque tinha medo, talvez, de errar. Mas Pedro foi ousado, pastora. Pedro disse assim, ó: então Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro até então ele conhecia um homem, o homem chamado Jesus, filho de Maria e de José, o carpinteiro, que foram criados ali, ó, nasceu em Belém, foi criado ali na região da Galileia. Conhecia a história dele, sabia a origem dele, mas Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Obviamente que esse Jesus que fez essa pergunta era o homem Jesus, filho de Maria e de José. Mas Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Como é que esse homem materializado é o Cristo, Filho do Deus vivo? E Jesus então, nesse momento, Jesus percebe, né, a capacidade da interpretação de Pedro, que não foi apenas uma interpretação com simplicidade, mas foi profundo,
foi alguma coisa revelada. O homem, ele não conhece o sobrenatural, ele não desvenda o sobrenatural, a não ser pelo Espírito Santo, que entrega para ele, diz: olha, o sobrenatural é assim, Por isso, nós precisamos saber, quando alguém lança para nós uma palavra, ou uma profecia, precisamos saber se aquilo é uma revelação de Deus, ou se aquilo simplesmente é de uma pessoa que tem uma intenção do coração, uma pessoa que expressa e que não tem medo de falar. A profecia dele pode cumprir, pode não se cumprir, mas aqui é diferente. Aqui Pedro tem uma revelação, é uma palavra reveladora. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que era Pedro, porque tu não revelou a carne e o sangue, ou seja, aquilo que ele falou não foi da vontade do homem, mas quem te revelou? Meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, quando nós conhecemos o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o inferno não pode prevalecer contra nós. Pedro aqui demonstra, um temor. Pedro aqui demonstra uma intimidade com o Pai, e diz: ainda que eu sei de onde esse homem vem, eu sei de quem ele é filho, eu conheço a família, eu conheço a história, mas eu também conheço as Escrituras, que o Cristo haveria de se manifestar, e esse não é outro senão o Cristo, o Messias prometido, o Filho do Deus vivo. Quando nós conhecemos o Cristo nessa intimidade, nós estamos resguardados de todo o poder do inferno, porque o Senhor não abandona os seus. Aí você passa a ser o intercessor para que uma bênção aconteça, e alguém passa a ser a resposta da bênção. Ou seja, você vai orar em favor de uma causa, e Deus vai levantar alguém para cumprir, com esse propósito, com esta oração. É maravilhoso ser resposta de oração, Eu também já fiz oração algumas vezes e tive a resposta da oração. É algo sobrenatural, é algo que enche os nossos corações de alegria e de esperança, e os nossos olhos físicos contemplam o que é físico. O nosso dia a dia, nós vivemos dentro das condições que o dia a dia nos concede viver, às vezes com tristeza, com lágrimas, com alegrias, com conquista, outras vezes com derrotas, mas o sobrenatural é algo que faz parte, precisa fazer parte da vida do crente. O crente que não tem uma experiência sobrenatural, ele não tem aonde se apegar. Se o Cristo perguntar para ele: quem você diz que eu sou? Ele vai dizer: Senhor, eu não sei quem tu és. Por quê? Porque os meus olhos estão fechados, nunca me aconteceu nada, eu nunca recebi nada, as minhas orações não são respondidas, eu sei que existe um monte de promessas, mas parece que eu estou desguarnecido, talvez eu não faça parte desta promessa. Mas quando você tem um relacionamento com Deus, você tem um conhecimento e uma proximidade com Deus, se o Cristo perguntar: e você? Quem diz? Quem sou eu? Então você vai ter palavras para dizer,
quem é o Cristo. E nesta noite, através desta live, eu quero te fazer uma pergunta, Quem é o Cristo para você? Se o Senhor Jesus fizesse aqui a mesma pergunta para você: e vós, quem dizeis que eu sou? Será que nós teríamos palavra, pastora Carlos Eugênio? Será que nós conseguiríamos descrever o Cristo, mas não descrever um Cristo histórico, um Cristo cujo eu tenho algumas informações de que fez alguma coisa na vida de um, na vida de outro, um Cristo que tem uma promessa? Não, é o Cristo que faz parte da minha vida. Quem você diz que eu sou? Ou seja, você sabe o que Jesus está te perguntando? Quem eu sou para você? Que influência eu tenho na tua vida? Entende isso, irmão? Que influência Cristo tem na tua vida? Qual é o espaço que Ele ocupa na tua vida? Ele diz: eu sou o caminho. Você tem caminhado com Ele? Se Ele é o caminho e nós queremos acertar, nós precisamos andar por esse caminho. Esse caminho que se chama Cristo, Ele diz: eu sou o caminho, eu tenho que andar por Ele. Ou seja, seguir as pegadas de Cristo, porque Ele é o mestre. Seguir a pegada da verdade, da justiça, do amor, da bondade, da paciência, da longanimidade, da esperança, das promessas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. O que é a verdade para você? A verdade é aquilo que te ensinaram, tiraram de um livro de autoajuda, ou uma história que criaram, que colocaram dúvida em você de quem é Deus, a procedência de Deus, as promessas. Que verdade você acredita? Você acredita na verdade que há um só Deus e um só Senhor? Você acredita na verdade que a partir de que você entrega a sua vida ao Senhor, Ele te protege? Na verdade que Timóteo diz que é da vontade de Deus que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e que não há outro nos céus ou na terra, outro nome pelo qual nós devemos ser salvos? Qual é a compreensão que você tem de salvação? Você tem algum intercessor que vai mediar sua petição de perdão para Deus para te salvar? Não existe outro. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Ela não está dizendo que Jesus é um dos mediadores entre Deus e o homem. Ele é o único. Ou seja, por mais religioso que você seja, tudo que você aprendeu, as orações que nós terceirizamos, nós pedimos para um santo, uma entidade ou para uma imagem, para que rogue em favor da nossa vida a Deus, e a Bíblia diz que nenhum deles tem poder, porque está dizendo que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Olha, me desculpem, mas esta é a verdade que você precisa ouvir. Deus, Ele não ouviu nunca a oração de qualquer pessoa que morreu, e nunca aceitou uma intercessão, ainda que pudessem fazer, porque quando alguém morre, ele deixou de existir aqui na terra.
E a Bíblia tem a doutrina que nós não devemos invocar os mortos. E quando você pede aí para um santo, pode ser um bom homem que morreu e deixou um exemplo, quando você pede em nome dele, para que ele faça uma intercessão junto a Deus, você sabe o que você está fazendo? Você está invocando um morto. Isso chama-se necromancia, adivinhar pelos mortos. Então, a Bíblia, ela não erra. A Bíblia, ela dá a resposta, só que as pessoas, elas procuram seguir dentro daquilo que elas acham melhor. Ela cria para si um mundo, ela cria para si o seu próprio evangelho, e ela passa a pregar a sua própria doutrina. Quando você faz teologia, existe uma disciplina que chama exegese, e uma outra disciplina, o nome é quase o mesmo, é iexegese. Exegese e iexegese. Qual é a diferença das duas? Exegese é quando você pega um texto bíblico e você tem a preocupação de reproduzir exatamente aquilo que o texto diz, sem aumentar e sem tirar. Você dá todo o crédito ao texto. A iexegese, você lê o texto e você dá uma interpretação pessoal, não é isso, pastor? Então, a importância de você estudar teologia, fazer uma hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação. A exegese é pegar um texto e dar a sua própria opinião. O texto está falando alguma coisa, mas você nega aquilo que o texto está falando para dar a sua interpretação particular. Então, é preciso nós entendermos que existe um Deus vivo. É preciso nós sabermos que não há outro mediador. O que é o mediador? É aquele que pega de você e leva até um outro, e pega daquele outro e traz até você. E a Bíblia diz que existe, Jesus é o único, não tem dois, não é mais de um, mas apenas um. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Então, por mais boa vontade que você tenha, por mais fé que você tenha, às vezes você faz oração para uma estátua, para uma imagem, ou para alguém que já morreu, que se tornou famoso, você está invocando mortos. Deus não se agrada disso. Eu respeito a tua fé, você sabe por quê? Porque você está enganado. Mas você precisa aprender a verdade nesta noite. O Senhor nos chama para a verdade. E aqui Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Eu digo nessa noite que o Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, aquele que deu a vida para nos salvar, aquele que nasceu filho de Maria, filho de José, mas foi concebido pelo Espírito Santo, e que nos seus 33 anos, Jesus foi batizado aos 30 anos. Por que foi batizado aos 30 anos? Não tinha que ser batizado bebê? Não se batiza bebê, porque batismo é arrependimento. Bebê não tem do que se arrepender, nem consciência para se arrepender. Então Jesus foi batizado aos 30 anos, é a idade da consciência. Esse Jesus. Agora, relacionado com esse conhecimento que nós temos do Cristo, ou não temos do Cristo, eu quero ler mais um texto com você, para que nós possamos entender um pouquinho mais. Está em João capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim, Jesus está dizendo, não se turbe os vossos corações, crede em Deus,
e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha a promessa: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Esse virei outra vez está no futuro. Ele não veio a outra vez ainda. Nós estamos aguardando. E vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Ou seja, Jesus, ele dá uma promessa aqui que quer nos levar com Ele, para que aonde Ele estiver, nós estejamos também. Essa promessa é linda. Jesus está perguntando ainda, e vocês? Quem acha que eu sou? Podemos dizer aqui, Jesus, Tu és aquele que vai vir nos buscar, mediante a promessa de Deus. Versículo 4 diz assim, mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Aí entra uma dúvida aqui de um dos discípulos dele, o Tomé, Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Tomé faz uma pergunta para Jesus. Primeiro ele exclama: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Se nós não sabemos, como nós podemos conhecer o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o que Jesus fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o Pai estava no próprio Cristo. O Pai, Ele é o Espírito que está no próprio Cristo, e é esse Pai que está em nós, através desse Jesus e do Espírito Santo, que nos leva também a tomar decisões nesta vida, decisões diferenciadas, num tempo de crise, num tempo em que o amor se esfria. Nós temos no coração o desejo de estender a mão, de sermos humanos e viver o segundo grande mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus continua dizendo, versículo 7: se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo para eles: olha, se vocês decifrarem aquilo que está em mim, aquilo que eu sou, vocês estão vendo o Pai. Ou seja, eles queriam ver o Pai fisicamente, assim como via Jesus, mas o Pai estava em Jesus através do Espírito. E Jesus diz: e desde já agora o conheceis e tendes visto. Como é que eles tinham visto? Tinha visto através das atitudes do Cristo, do amor do Cristo, do ensino de Cristo. Aí Filipe entrou agora, disse-lhe Filipe: Senhor, primeiro foi Tomé, agora Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Eles ainda não compreendiam que o Pai estava no Cristo. Eles queriam que Jesus apresentasse o Pai para eles, E Jesus replicou mais uma vez agora a Filipe, e disse: eu estou há tanto tempo convosco e não me tem conhecido, Filipe? Jesus pergunta: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Irmãos, isso aqui é profundo. Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm me conhecido. Esse Cristo que tem te guardado, esse Cristo que tem te dado esperança, que tem te dado vida. Quantas pessoas dizem, poxa, eu não acredito, porque eu nunca vi. Será que você precisa ver Deus para você crer? Eu não preciso, eu preciso acreditar apenas. Jesus diz aqui, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Gente, será que hoje não foi mais um dia que o Senhor nos abençoou?
Será que hoje nós não tomamos as refeições, tomamos um café, almoçamos, trabalhamos mais um dia, tivemos mais um dia de vida, podemos ver, os nossos olhos veem, nós estamos vivos, a manifestação do poder de Deus agindo através do amor, daqueles que praticam o amor, a esperança de um amanhã, a alegria que está dentro do nosso coração. Será que as pessoas não podem parar de dizer: poxa, é Deus que move a vida, é Deus que está pronto a todo dia a renovar a sua palavra e dar a esperança, Vamos nos delongar mais, Já estamos aí, nosso horário bastante avançado, mas o que a palavra diz hoje é profundo. Primeiro, Jesus pergunta para os seus discípulos, nós lemos lá em Mateus, o que as pessoas acham que eu sou? E eles então diz o que as pessoas acham, e Jesus se aprofunda agora, elabora a pergunta, fala: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Dando a oportunidade, para eles responderem. E aqui em João, Jesus os ajuda, se manifestando ainda mais profundamente, dizendo: eu estou com vocês tanto tempo e vocês não me conhecem, Jesus está na família, Deus é família, os filhos, a bênção, de gerar um ser humano, de ter filhos, de formar famílias, de sentir dentro do coração motivação, sentimentos bons de alegria, de paz, de esperança, nos alegrar quando nós estendemos a mão e fazemos algumas coisas, chorar de alegria por ver alguma coisa fantástica ou admirável acontecer. Eu estou com vocês e vocês não me conhecem. Todo dia eu estou renovando a minha palavra e renovando a esperança, porque eu tenho um propósito na vida de vocês e vocês não percebem. É tempo de perceber Deus conosco, queridos. É tempo de agradecer. Talvez nós estamos precisando agradecer pelo teto que nós abrigamos, porque tem muitos embaixo de marquises, outros embaixo de árvores. Precisamos agradecer pela cama que nós dormimos, porque tem muitos dormindo sobre papelão ou em banco de praças. Nós temos que agradecer pela liberdade que nós temos de ir e de vir, porque tem muitos encarcerados, tem muitos presos atrás das grades. Nós temos que agradecer pela saúde que nós temos, a liberdade de caminhar, porque tem muitos que estão entrevados em cima de uma cama. Todos esses, os que estão entrevados em cima de uma cama, o que está encarcerado, o que não tem teto, o que não tem comida, o Senhor tem um propósito na vida deles, e é preciso que eles entendam e compreendam, e diz: Senhor, socorre-me, eu estou pronto para mudar de vida. Queridos, todos aqueles que tomam o propósito e a decisão de mudar de vida, ele muda realmente de vida, e Deus muda a história dele. Eu conheço pessoas que saíram do nada, eu conheço pessoas que foram restauradas, eu conheço pessoas que estavam completamente perdidas, eu conheço pessoas, muitas pessoas, conheço pessoas de longe, conheço pessoas de perto, e conheço pessoas dentro da própria família, que foi alcançada e que foram restauradas. Ainda conheço pessoas de longe que precisam ser mudadas e restauradas, e ainda tem na família pessoas que precisam ser restauradas e mudadas. Por isso eu continuo acreditando. Quem sou eu? O Cristo está dizendo: o que você pensa de mim? O que eu sou para você? Eu digo: meu Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é a nossa esperança. Eu falo essas palavras como uma oração nesse momento: o Senhor
é aquele que vai cumprir a obra. A Bíblia diz que o Senhor começou em nós uma boa obra e há de aperfeiçoar. Aperfeiçoa mesmo, Senhor. Tenha liberdade de tocar na minha vida, tenha liberdade de tocar na minha casa, na vida da minha família, do casamento, na vida dos filhos. Tenha liberdade, ó Senhor, de atuar no ministério e de tocar nesta igreja, e que nós possamos ser bênçãos do Senhor, que nós possamos ser instrumentos. Instrumento significa aquele que é usado, que nós possamos ser instrumentos usados pelo Senhor para abençoar esta cidade, para abençoar as famílias, para abençoar os filhos, para abençoar que haja paz, que haja saúde, que acabe esta doença, que volte à normalidade. Nós somos instrumentos de Deus. Ele diz: vós sois o sal da terra. Sal é aquele que tem tempero, é aquele que coloca o tempero, não é aquele que destempera, que salga o extremo, ou aquele que perdeu o sabor, que para nada serve. Vós sois a luz do mundo. Luz significa clarear nas trevas. Trevas é o que é oculto, é o mal, mas a luz vem de Deus. Que a luz da justiça possa brilhar através de você, e que você seja canal de bênção, para que Deus possa alcançar o propósito dele, através da tua vida, em o nome de Jesus. Que Deus possa abençoar vocês. Obrigado aí pela sua companhia uma vez mais, tá? Dê esta mensagem de presente para alguém. Liga para alguém primeiro e diz assim: olha, eu vou enviar uma mensagem para você, eu quero que você ouça isso aí, em nome de Jesus. E você que acompanha pelo YouTube, se inscreva aí e nos ajude aí, dá um like aí, né? E nos ajude aí nesse canal, para que possamos alcançar mais pessoas. Deus os abençoe. Você que vai orar comigo agora por esta pessoa e por este copo de água, para que você possa beber e encontrar alívio e paz para o teu coração e a tua alma. Senhor, nos dê um final de semana embaixo, Senhor, da tua santa e gloriosa proteção. Alcança-nos, ó Deus, pelas tuas misericórdias. Alcance cada família e cada vida pelo poder do teu Espírito Santo, e cumpra com o teu propósito, meu Pai. Eu apresento esse copo com água. Seja consagrado agora, ó Deus, para que nós possamos beber do amor, beber da paz, beber da virtude, da paz de espírito e da tranquilidade de alma. Sê conosco e nos dê, ó Deus, uma noite de bênção, e que o Senhor continue e permaneça em nós, prometendo voltar domingo às 19 horas para trazer uma palavra abençoada, né? Beba da água. Beba da água aí, pastor. Amém. Deus os abençoe uma vez mais. Fique com Deus e até lá. Novalgina trata